O desporto tem o poder de superar velhas divisões e criar o laço de aspirações comuns, referiu Nelson Mandela no seu discurso em 1996. Nascido em Angola a 17 de março de 1932, José Maria de Castro Noronha Feio cedo abraçou a paixão do desporto e da educação física. Educador por excelência, homem de cultura e escritor, Noronha Feio formou-se no Instituto Nacional de Educação Física, tendo sido diretor-geral dos desportos entre 1963 e 1967, cargo pela primeira vez ocupado por um profissional de educação física. Foram 4 anos de profundas mudanças. Sai do INEF, ruma a Moçambique, assumindo a presidência do Conselho Provincial de Educação Física. Com visão futurista, criou espaços polidesportivos acessíveis a todos, um instrumento de intervenção principal. Implanta um desporto barato e fácil, o mini-basquete. Prático, mas também teórico, fundou e dirigiu a revista Educação em Movimento. 1974 marca o regresso a Portugal. 2 anos mais tarde lança o livro Desporto para a Liberdade. Sempre ligado à educação física, é de ressalvar que as suas qualidades iam muito além desta área. A seguir ao 25 de Abril, portanto, em que a instituição de ensino superior na área de educação física era o INEF, Instituto Nacional de Educação Física, praticamente imediatamente a seguir começou, digamos, um caminho de transformar o INEF em ISEF, Instituto Superior de Educação Física, e, fundamentalmente, de integrar o ISEF enquanto faculdade dentro de uma universidade. No caso, a escolhida foi a Universidade Técnica de Lisboa. O senhor professor Noronha Feio era meu colega de gabinete, sendo que entre nós mediavam 20 e tal anos de idade e, portanto, digamos, era o senhor professor. Bom, e aí começou o meu relacionamento com o professor Noronha Feio. Primeiro, um relacionamento meramente profissional de colegas de gabinete, mas muito rapidamente se percebia que estávamos ali a lidar, na minha opinião, como deve ser dito, a ter o privilégio de lidar com um personagem especial. Antes de mais, o professor Noronha Feio era um cavalheiro, um homem educadíssimo, um homem portador de uma cultura imensa e de uma experiência de vida, tanto de vida como profissional. Os anos fortes da intervenção do professor Noronha Feio no ISEF e depois já na Faculdade de Motricidade Humana, portanto a segunda transformação que ocorreu depois, são, digamos, a década de 80, mais do princípio do que no fim, mas são nessa altura. Bom, o que é que acontecia na relação com o professor Noronha Feio? Uma coisa muito simples, não é? Sempre que nós tínhamos uma dúvida sobre fosse aquilo que fosse, okay? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista relacional, do ponto de vista político, a quem nós íamos perguntar ao professor como é que é isto, era ao professor Noronha Feio, porque para nós era o verdadeiro decano, não é? Ex-diretor do INEF, ex-secretário de Estado Provincial da Educação, ex-diretor-geral dos Desportos, ex-tudo, ok? E, portanto, como eu disse há pouco, chapéu sobre isto tudo, um verdadeiro cavalheiro. Orientador, técnico, treinador, professor, ouvinte, mas acima de tudo um homem de largos horizontes, Noronha Feio impulsionou diversos desportos em Portugal. Implementou-os na área do ensino e na vida social dos portugueses. Foi grande dinamizador do desporto nacional, com particular incidência nos jogos tradicionais. Dedicado a todos, mulheres, jovens e crianças, para ele não havia barreiras nem impossíveis. Se existia, tinha de ser falado, documentado. Noronha Feio viu na televisão um meio para atingir os seus fins, objetivo, levar a atividade física a todos. Ouvíamos falar do golfe, não é? Já existiriam certamente, seguramente, os primeiros campos de golfe em Portugal.
Mas era uma coisa absolutamente remota para nós, não é? Para nós, profissionais de educação física, atenção, não é? E o professor Noronha Feio, entre outras coisas, trouxe o golfe para dentro da faculdade, não é? Com tudo aquilo que, na altura, o golfe envolvia. E, portanto, isto dá-lhe bem a imagem daquilo que o professor Noronha Feio, de tudo aquilo que o professor Noronha Feio conseguiu trazer, e com o que conseguiu contribuir para o crescimento, para a maturação intelectual de uma geração de profissionais de educação física. Não é? O professor Noronha Feio é inquestionavelmente o primeiro profissional de educação física que leva a atividade física para os média. Okay? Não o desporto, da maneira como o desporto era tratado na altura. O professor Noronha Feio consegue, pela sua capacidade de tratar as coisas, consegue levar para os média uma mensagem completamente diferente. Com as séries dos jogos tradicionais, com as séries dos Jogos do Douro, com inúmeras abordagens que nunca tinham sido feitas na área da atividade física versus desporto. O grande contributo é o legado do professor Noronha Feio, que no fundo é dizer-nos assim, acordem, okay? Porque daqui a uns tempos só é importante aquilo que passar na televisão. Tudo o que não passar na televisão vai passar ao lado. Não há só desporto, não há só educação física, há atividade física. Isto é, nós temos que olhar também para o cidadão comum, okay, que pratica atividade física, seja ela de que forma for. E aí foi muito bem buscar os tais jogos tradicionais, porque aquilo tinha que fazer obrigatoriamente parte da vida das pessoas, da rotina diária das pessoas, não é? E para demonstrar isto, ele mostrava, estão a ver que na aldeia mais remota deste país, as pessoas juntam-se para jogar chinquilho, para jogar seja aquilo que for. Porquê? Porque isto faz parte da vida delas, social, física, psicológica, etc, por aí fora. Teórico e ao mesmo tempo prático, Noronha Feio não descurou a produção literária. Artigos, livros ligados ao desporto, às ciências do desporto e educação física fazem parte do seu legado. Acérrimo defensor da liberdade, dos mídia, teve na RTP uma série de programas que abordavam os jogos tradicionais portugueses. Homem das gentes e para as gentes, foi vereador para a Cultura e Desporto da Câmara de Oeiras entre 1985 e 1989. Implementou e criou projetos, legados que se mantêm ativos 32 anos após a sua morte. Homem de inúmeras sabedorias, é na passagem de testemunhos para todas as idades que Noronha Feio continua a ser relembrado, mesmo quando se escusava a que o seu nome fosse falado. Aprendendo com o recado do professor Noronha Feio, que devia de fazer uma série televisiva, de televisão, para introduzir um conjunto de práticas físicas, das quais na década de 80 não se falava ou falava muito pouco. Os chamados na altura de esportes de natureza, ou os radicais, ou de aventura, ou seja lá aquilo que for. Bom, e eu, enquanto autor desta série, que se chamou Estrada Larga, andava ali muito atrapalhado, sem saber como é que eu introduzia a descrição da natureza, não é? E, como sempre acontecia, um dia fui ter com o professor Noronha Feio e disse assim: professor, estou aqui com um problema que eu não sei como é que é de resolver. E contei-lhe esta história toda. Ele disse: isso não custa nada, é fácil, vais reler os autores portugueses tradicionais e encontras lá isso tudo escrito. Disse: professor, mas quais autores? Lê A Cidade e as Serras, lê, enfim, disse uma data de coisas. E na realidade assim aconteceu. E obviamente o professor Noronha Feio sabia sempre de sublinhar que o professor Noronha Feio nunca quis, não obstante inúmeros pedidos
da minha parte ser citado enquanto qualquer coisa desta série. Disse, não, pá, isso é uma coisa que tu é que sabes, que tu é que fizeste. O professor, sim, mas eu nunca teria chegado à solução que o professor me deu. E, portanto, no fundo, voltamos aqui um pouco ao início da nossa conversa. Um cavalheiro, um homem de uma gigantesca cultura, que sabia de tudo e que, fundamentalmente, estava sempre pronto e disponível para dar.